Nós começamos, no início desse ano, uma série de mensagens expondo os evangelhos. E a gente está passando capítulo a capítulo, o evangelho de Mateus inicialmente, se o Senhor assim nos permitir, nós vamos prosseguir para os demais. E já lemos Mateus capítulo 1, 2, 3 e 4, e aqui nós estamos no evangelho de Mateus capítulo 5, mais especificamente no trecho das bem-aventuranças. Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, 2 domingos que nós focamos na Páscoa, nesse período, e a nossa mensagem acabou indo para esse sentido também, mas hoje nós vamos retomar os nossos estudos, as nossas reflexões em Mateus e nas bem-aventuranças especificamente. Justamente por isso eu quero ler com você mais uma vez todo o texto aqui da bem-aventurança. Mateus capítulo 5, versículo 3 em diante vai nos dizer: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até aqui oremos. Pai, graças te damos mais uma vez pelo privilégio que é estar diante da tua palavra. E assim pedimos, Senhor, fala no nosso coração, nos ensina, nos mostra os teus preceitos, o teu caminho, para não nos desviarmos deles, Pai. Nós te pedimos também que o Senhor nos ajude a ultrapassarmos os limites de sermos apenas ouvintes dessa palavra, para nos tornarmos praticantes, prudentes, sem atos como o Senhor mesmo diz que são aqueles que assim o fazem. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, nossa igreja, esse tempo pedindo, nos livra das distrações, Senhor, e nos permite aqui refletir a respeito do teu reino, a respeito da tua vontade para nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, o destaque que eu quero dar é para o versículo número 6 e 7, que falam sobre as bem-aventuranças daqueles que têm sede de justiça, fome e sede de justiça, e dos misericordiosos. Já passamos pelas outras. Se você não esteve aqui conosco, é só acessar lá o nosso canal que você vai rever as mensagens. Mas uma coisa que é importante relembrá-los é de que cada bem-aventurança se conecta com a anterior. Então, as que nós vamos falar aqui hoje, elas não estão soltas no texto para a gente simplesmente falar aquilo que vier na nossa cabeça e aquilo que a gente tiver vontade. Elas se conectam com o texto todo, com o todo da mensagem. O Sermão do Monte é um sermão muito conhecido pelos seus princípios éticos, pelos seus princípios morais. É ali que a gente entende a vida cristã propriamente dito, nos princípios e nos padrões do Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 3, nós vimos que o homem, ele começa a vida cristã reconhecendo a sua pobreza espiritual. O texto nos diz que são felizes, bem-aventurados os pobres ou humildes em espírito. Um detalhe aqui importante, o texto não está falando de condições financeiras, mas o texto está falando de um estado de espírito. Aquele que é humilde de espírito, algo que não se produz naturalmente, mas algo que é fruto da ação do Espírito na nossa vida. Essa humildade, essa pobreza de espírito que o próprio Espírito gera em nós. O texto segue no versículo 4, dizendo que este que é pobre de espírito, ele chora, e é bem-aventurado também porque chora, feliz também porque chora. E chora o quê? As suas tristezas, as suas mágoas? Não, o texto fala muito especificamente sobre o choro
que é produzido a partir do arrependimento, aquele que chora pelos seus pecados, aquele que chora porque está diante de Deus e reconhece a santidade e a grandeza de Deus e, ao mesmo tempo, reconhece também a sua pequenez, a sua pecaminosidade e é levado aos prantos, é levado ao choro diante de Deus. Todos nós nos encontramos com o Senhor, precisamos chorar o nosso pecado diante de Deus. E esse quebrantamento, então, versículo 5, ele produz algo em nós, mansidão. E o texto nos diz, então, que são felizes, bem-aventurados os mansos. Essa é a sequência que nós estamos olhando aqui. E agora nós vamos ver uma quarta bem-aventurança que vai falar sobre um anseio. E quando nós falamos sobre o anseio, nós estamos falando de algo que toma, que cativa, que captura o nosso coração. Algo que realmente chama a nossa atenção, prende o nosso olhar. Algo que faz você ficar pensando sobre isso, faz você ficar refletindo sobre isso, sabe, o tempo todo. É aquilo que está passando na sua cabeça. Tem um anseio. E o texto diz que esse anseio é a fome e a sede por justiça. Ou seja, meus irmãos, não basta apenas se reconhecer pecador. É necessário se humilhar diante do Senhor. E é preciso também desejar intensamente a justiça de Deus. E a pergunta que eu te faço nessa manhã é: esse é um desejo do seu coração? Tem os muitos desejos que podem passar pelo seu coração. Eu não estou tirando os outros. Sabe aquele desejo de conquistar algo, de construir algo, de ter uma família bem estruturada, né, de criar bem os filhos, de conquistar, sei lá, uma promoção no seu emprego. Não estou falando que você não pode pensar nessas coisas, mas eu quero entender se o seu coração, além de desejar essas coisas que são do nosso tempo e terminam também quando o nosso tempo terminar, eu estou perguntando se o seu coração ele anseia por algo eterno. Algo que é muito maior do que isso que nós vivemos aqui nos nossos dias. E se o seu coração não tem esse anseio, que bom que você veio aqui hoje. Porque hoje o Senhor nos chama a atenção para termos justamente esse desejo por mais do seu reino, por mais da sua presença. Uma fome e uma sede real pela justiça de Deus. Eu diria talvez que esse é o ápice das bem-aventuranças. Porque o cristão, ele não é apenas alguém que se esvazia de si mesmo, mas ao se esvaziar de si mesmo é preenchido por algo novo, esse anseio, algo novo, algo profundo, o desejo da justiça de Deus. Bom, estou falando tanto de justiça, seja importante nos fazermos aqui uma pergunta. O que é essa justiça que o texto diz? Se eu preciso desejar essa justiça, o que é essa justiça? Como ela é produzida no meu coração? O que eu vou sentir ao desejá-la? O que eu almejo quando eu falo assim, tenho fome e sede pela justiça de Deus? Uma primeira coisa que é importante de deixarmos claro aqui, quando nós falamos dessa justiça, nós não estamos falando de uma justiça social e nem mesmo uma justiça legal, aquilo que fala dos termos jurídicos das coisas. Nós estamos falando num sentido um pouco mais amplo, que toca lá o mais profundo do nosso ser. Nós estamos falando de algo espiritual, assim como todas as outras bem-aventuranças. Porque essa justiça social e legal nós podemos produzir, não é mesmo? Você pode produzir justiça em termos legais. Você pode produzir justiça nos termos sociais. E as pessoas fazem isso. Os não cristãos fazem isso. É uma capacidade que o ser humano tem, é inerente ao ser humano, essa questão ética, essa moralidade, né? Isso faz parte de quem nós somos. Faz parte dos nossos ensinamentos, da nossa cultura, do nosso contexto. O que para nós aqui hoje talvez seja justo, correto, em algum outro contexto não seja, mas nós vamos apropriando da nossa realidade. Nós não estamos falando dessa justiça, mas nós estamos falando de algo espiritual que só pode ser produzido pelo Espírito. Então vamos entender
melhor essa justiça? Em primeiro lugar, quando nós falamos dessa justiça, nós falamos da justiça diante de Deus. Ou seja, o anseio, a fome e a sede de estar diante de Deus justificado, aprovado e aceito por Ele. Esse é um anseio que precisa passar no seu coração. Texto de Timóteo, Paulo vai dar um conselho para ele. Procura apresentar-te a Deus como um obreiro provado que não tem do que se envergonhar e maneira bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. É um ótimo conselho de Paulo, falando sobre esse desejo que nós precisamos ter de nos encontrar aprovados, não diante dos homens, mas diante do próprio Deus. E na medida que eu for falando, eu quero que você se pergunte, será que este é um anseio do meu coração? Será que este é um desejo do meu coração, me encontrar aprovado, aceito, justificado diante de Deus? Se sim, aí você precisa entender o caminho para isso. Eu quero te dizer que essa justiça só é uma realidade a partir de Cristo. Não tem nada a ver com o que você faz, não tem nada a ver com o seu desempenho, não tem nada a ver com a sua capacidade, mas com aquilo que Cristo fez por nós. A mensagem que nós pregamos, ela sempre será a respeito daquilo que Cristo fez por nós, não daquilo que nós podemos fazer ou conquistar como indivíduos, família e igreja. Porque isso aí vai depender da nossa realidade, vai depender de muitos fatores. Agora, o que Cristo fez, a gente até canta, né? É direito nosso, é nossa herança. Essas bênçãos de Deus, elas nos alcançam. Paulo cumprimenta os irmãos lá na carta aos Efésios, ele fala sobre as bênçãos espirituais que alcançam a vida de todos os crentes. E é justamente essa bênção que nós queremos experimentar e desfrutar de sermos justificados pelo Cristo, sermos aceitos pelo Senhor nosso Deus. A justiça que precisa ser produzida dentro de nós é essa justiça interior. Então, nós falamos em primeiro lugar de uma justiça diante de Deus, que só Ele pode produzir, a justificação. Agora, a justificação me toca e ela precisa produzir algo dentro de mim. Quando nós falamos desse anseio, fome e sede por uma justiça interior, nós estamos falando de um desejo de sermos santos, de termos um coração e uma mente transformada. Se lembram do conselho de Paulo aos romanos? Né? Não vos conformeis com este mundo, com essa presente era, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Conhecer então, e aí somente, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Romanos capítulo 12. Precisamos desse desejo no nosso coração. Tanto quanto você deseja todas as outras coisas da sua vida e até mais, precisa haver no seu coração um anseio em ser diariamente transformado. Meus irmãos, a vida cristã não tem forma. A vida cristã não é certificado. Nós, como instituição, igreja, nós produzimos isso muitas vezes. Um curso, entregamos um certificado. Uma classe de membros, entregamos um certificado. Um curso de teologia, um bacharelado em teologia, entregamos um certificado. Mas a vida cristã, a vida com Deus, não é uma vida que você vai em algum momento alcançar, pelo menos não agora, um certificado. Como se você tivesse, sabe, alcancei tudo que eu precisava alcançar e está tudo certo. Precisamos de um anseio, um desejo de transformação diária, contínua. Isso precisa tocar a sua mente, o seu coração todo santo dia. Eu já disse aqui algumas vezes a vocês da experiência compartilhada pelo John Piper, um muito famoso norte-americano, e ele fala sobre como a cada manhã ele sente a necessidade do seu coração se converter mais uma vez ao Senhor. É sobre esse desejo que eu estou falando com vocês. É sobre se acordar mais uma manhã e ao abrir os seus olhos, ser grato por um novo dia, como nós cantamos, e por uma nova oportunidade de converter o seu coração ao Senhor, de se arrepender dos seus pecados e dos seus maus caminhos, e olhar mais uma vez para o Senhor e dizer: Senhor, diz João lá no capítulo 15,
Sem o Senhor eu não posso fazer nada. Sem o Senhor indo na frente, eu não quero ir. Sem o Senhor me conduzindo, sem o Senhor me dando sabedoria, eu não quero. Eu amo os 3 primeiros capítulos de Provérbios, porque a gente vê Salomão expressando os conselhos que seu pai Davi deu a ele. Davi era rei, era poderoso, poderia falar sobre muitas coisas com Salomão, mas Davi, ele disse uma coisa, ele disse assim, eu quero que você tenha, Salomão, uma coisa, sabedoria. Tanto é que quando Salomão tem a oportunidade de pedir algo para Deus, o que ele pede? Sabedoria. E Davi, ele ensina Salomão, e você vai ver lá nos primeiros 3 capítulos de Provérbios, o seguinte, que o entendimento nos guarda, o discernimento nos protege. Nós precisamos dessa transformação da nossa mente para recebermos discernimento e entendimento da parte do Senhor. Somente assim seremos guardados. Somente assim estaremos protegidos. Somente assim conseguiremos aquilo que o salmista diz de guardar o nosso coração para não pecar contra o Senhor. Porque todas as vezes que tentarmos por conta própria, pelas nossas próprias forças, tudo que nós vamos alcançar é aquilo que a nossa mão alcança. E como somos limitados, como alcançamos pouco, como conseguimos pouco, mas quando nos rendemos ao Senhor, Ele opera em nós uma transformação que vai muito além do nosso alcance, vai muito além das nossas mãos, uma transformação que produz realmente dentro de nós discernimento, sabedoria, entendimento, para nós conduzirmos então as nossas vidas. Em terceiro lugar, eu diria que essa fome e sede por justiça precisa produzir em nós um desejo por uma justiça que acontece no mundo. E eu quero explicar para vocês. Eu estou falando sobre um anseio dentro do nosso coração de ver a vontade de Deus prevalecendo sobre a vida do outro. De ver a vontade de Deus sendo uma realidade sobre a sociedade, sobre a vida do outro. Nós sabemos que isso aqui só vai ser uma possibilidade se ela for fruto de todas as outras, né? De que é justificado pelo Senhor, aí sim vai receber do Senhor, né, justificação, aí sim vai trabalhar por uma vida de consagração, santidade, e aí isso precisa despertar em nós um desejo de que o meu irmão do meu lado também viva essa realidade. E é isso que vai nos levar a pregar, é isso que vai nos levar a anunciar a mensagem, quando nós alcançamos a justiça de Deus e nós desejamos que os nossos irmãos, amigos, familiares, aquele que amamos, também sejam alcançados por essa graça. Obviamente, é o Senhor quem alcança. E não temos dúvida nenhuma disso. Cremos que a salvação é uma ação de Deus tão somente. É isso que o texto bíblico nos diz, lá em Efésios capítulo 2. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se não vem de nós, não vem das nossas obras. E o texto diz para não nos gloriarmos. Mas é produzido por Deus, e justamente por ser produzido por Deus, precisa transbordar do nosso coração e ser um desejo, uma fome, uma sede de que mais pessoas alcancem isso, para que anunciemos essa mensagem, a fim de que o Espírito, se assim Ele quiser, opere também no coração do meu próximo. Percebam, a fome e sede de justiça não tem nada a ver com justiça própria. Não tem nada a ver com justiça nos termos legais e sociais. Mas está completamente ligada a uma atitude espiritual, a uma vida diante do próprio Deus, desse anseio de ser justificado, ser transformado e assim ter o desejo profundo dos nossos irmãos, dos nossos amados também vivendo essa realidade. Não sei quantos aqui conhecem, mas tem um pregador chamado Martin Lloyd-Jones. Ele tem um livro que eu estou usando até como base para essas mensagens. Eu queria até ter trazido, esqueci. Chama Estudos no Sermão do Monte, da editora Fiel. E ele diz algo que é muito interessante. O homem espiritual tem fome e sede não das bênçãos superficiais, da justiça superficial,
mas da própria justiça de Deus. O homem espiritual deseja ser limpo, deseja ser como Cristo, deseja que a justiça reine em si e ao seu redor. Então, se nós precisamos de algo hoje, é desse desejo, desse anseio, dessa fome e sede pela justiça. É interessante que Jesus ele usa duas imagens bem fortes, né? Fome e sede. Vocês provavelmente já devem ter visto imagens ou talvez até experimentado fome real. É um estado muito forte que apresenta uma das nossas necessidades mais vitais. Alguém que precisa ser suprido de algo, senão a fome não passa. É diferente de um coração triste, sabe, que o tempo pode curar. Se você está com fome, o tempo passa, você só fica com mais fome. Há uma necessidade de ser suprido, há uma necessidade de ser mantido. E quando o texto fala dessa fome, ele está falando nesse nível de necessidade que nós precisamos ter do Senhor e da justiça de Deus. E observem um detalhe, a fome e a sede aqui apresentadas, elas são contínuas. A fome e a sede aqui apresentadas, elas não se satisfazem. O cristão nunca se contenta com pouca justiça de Deus, mas deseja a justiça de Deus sendo uma realidade na sua vida de modo crescente. E aqui há um grande contraste entre essa atitude e a superficialidade. A superficialidade, ela busca um pouco de religião. A superficialidade busca uma vida, sabe, equilibrada. Então, eu vou de vez em quando na igreja, eu vou de vez em quando falar com o Senhor, às vezes eu faço uma oração, só para equilibrar as coisas, porque está meio difícil aqui, então deixa eu usar o Senhor como um amuleto, coisa do tipo. A justiça, ela produzida, né, essa que nós temos necessidade, ela contrasta justamente com essa superficialidade. Porque o verdadeiro discípulo, ele anseia de todo o coração pela santidade de Deus o tempo todo. E eu não estou falando de você morar na igreja. Eu estou falando do desejo pelo Senhor e a sua justiça. Sabe quem expressa muito bem esse desejo? O próprio Davi, lá no Salmo 27. Ele diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu faça morada na tua casa, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. Naquele tempo, o templo, a casa, era o lugar da presença. Nós entendemos hoje que a presença de Deus não se limita ao templo. Então, se trouxéssemos para a nossa realidade, para o nosso contexto, nosso entendimento de graça e de Cristo, o que ele está dizendo é, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu viva todos os dias na tua presença, que eu perceba todos os dias a tua presença, a tua justiça, que eu tenha fome todos os dias da tua presença e da tua justiça, que eu tenha sede todos os dias da tua presença e da tua justiça. Meus irmãos, carecemos desesperadamente de Deus. E nós estamos fechando muitas vezes os nossos olhos para essa realidade, vivendo as nossas vidas, fazendo as nossas coisas, como se Deus fosse só um detalhe da nossa vida, quando na realidade Ele é tudo para nós, ou deveria ser, o centro de tudo. Eu tenho uma frase que me dá até arrepio quando eu escuto alguns pregadores dizerem assim, Jesus tem um formato vazio do seu coração. Meus irmãos, se Jesus tivesse o formato só do teu vazio, Ele preencheria só aquilo que você tem falta, mas Jesus, Ele alcança o seu coração por completo, Ele alcança tudo na sua vida. E justamente por nós estarmos dando espaço só para aquele vazio do nosso coração para Jesus, que Ele não está alcançando as outras áreas. Porque aqui está tudo bem, Senhor. Aqui eu estou bem, aqui eu estou tranquilo. Não mexe com a minha família, que aqui eu dou conta, eu cuido, eu sou provedor. Não mexe com as minhas finanças, que aqui eu estou bem. Não mexe com isso, não mexe com aquilo, porque aqui sou eu que decido. Mas nesse lugar onde há um vazio, aí sim, Senhor, o Senhor pode, então, fazer morada. Não é isso. É sobre entregar-se ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, com todo o seu entendimento. Não é isso que o Senhor Jesus pede de nós? Coração, alma, força e entendimento. Força fala sobre esforço.
sobre, movimentação, sobre ser ativo. Fala sobre razoabilidade. A fé não é só uma fé, de experiências. Ela é uma fé também que alcança a razão. Ela é uma fé que nos leva a estudar. Ela é uma fé que nos leva em direção ao Senhor. Então, meus irmãos, se a sua vida cristã ela é definida pelo versículo do dia do aplicativo, é como se você fizesse um panelão de arroz e comesse um grãozinho. É como se você comprasse 1 quilo da melhor carne possível e aí você simplesmente vai lá e corta só uma tirinha e come só aquilo. Está tudo ali diante de você. Todas as possibilidades. Tudo diante de você. Olha lá, minha família. Está tudo diante de você. Mas eu, pelo menos, não recuso quando alguém me coloca, uma boa refeição. Vocês provavelmente também não. Agora, o Senhor está se apresentando como o pão da vida. E nós estamos pegando uma fatia. A gente está chegando diante do Senhor como pedintes. E não como quem se assenta à mesa. Porque aquele que pede, ele pede e recebe à medida que ele pediu. Certo? Ele pediu algo, talvez ele receba aquilo, à medida daquilo. Mas o convite do Senhor não é para a gente ser pedinte, é para nos assentarmos à mesa. E quem se assenta à mesa tem acesso à fartura. Então é para você que tem a palavra de Deus na sua casa, ler a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, ser alimentado, ser preenchido pela palavra de Deus. Esqueça essa história de um versículo do dia e um textinho e uma oração. Tanto quanto possível, leia essa palavra, ame essa palavra. O próprio Cristo, ele pede isso de nós. Paulo nos orienta também, diz assim: habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Quando fala de um obreiro aprovado, fala de alguém que maneja bem a palavra da verdade. Será que hoje, numa conversa, as pessoas percebem no seu vocabulário um vocabulário bíblico? Será que as pessoas percebem no seu modo de falar que há, lá no seu coração, a palavra do Senhor? Porque a boca fala do que o coração está cheio, meus irmãos. A boca fala do que o coração está cheio. Tem gente que, se fala sobre futebol, o cara sabe escalar todos os times do campeonato. Mas não lembro de um versículo, fala, sou ruim com isso. Mas, na verdade, é um pecado no nosso coração. A gente é bom com aquilo que nos interessa. Então, na verdade, o que te falta é interesse pela palavra. E nada contra quem consegue, escalar o time. Eu não consigo, mas tem gente que consegue. Mas eu só te mostrando a sua capacidade de também guardar essa palavra no seu coração. Eu poderia citar aqui inúmeros outros exemplos. Tanta gente que não consegue decorar o texto bíblico, mas decora um monte de música, inclusive em inglês, em outra língua. Músicos têm a capacidade de decorar os acordes e as cifras e assim por diante. E aí a gente chega aqui diante da palavra e fala assim, mas eu não tenho essa habilidade. Admiro muito meu avô que tinha. Meu bisavô, eu lembro dele lendo. Sabe qual que é a diferença dele para você? É que ele lia. É que ele amava. Talvez nem todos aqui venham de lares cristãos, mas eu tenho muitas boas lembranças dos meus avós, pós o almoço, sentados na varanda da casa, lendo a Bíblia. Hoje, meu avô ele tem uma limitação por conta do AVC, a gente não consegue mais conversar tanto assim, mas me lembro de quando isso era uma possibilidade, de como a boca dele estava cheia da palavra de Deus. Como você percebia isso nas suas falas. E minha oração é que sejamos uma igreja que também tem tanta fome e sede, que a gente ultrapasse esses limites que nós mesmos impomos sobre as nossas vidas. Até porque é uma promessa para estes. O texto bíblico diz que esses serão fartos. Os que têm fome e sede serão saciados. Não serão frustrados. Deus promete nos saciar. Já acontece no presente, quando
nós encontramos satisfação em Cristo, encontramos a justiça em Cristo. Mas isso também aponta para uma expectativa, aponta para o futuro de quando nós experimentaremos de maneira plena o reino consumado e veremos a face do nosso amado Deus. A fartura agora é parcial, mas um dia será plena. E é uma coisa interessante aqui. Cristo ele não promete que no mundo nos dará aquilo que procuramos, mas que o próprio Deus nos encherá daquilo que é da vontade dele. E essa é a diferença. Porque toda a fome, todo desejo humano, ele acaba, não todo, assim, mas a maioria da fome, do desejo do ser humano por conta própria, ele acaba em frustração. Ou será que só acontece comigo? Quantos aqui já não desejaram tanto uma coisa e não alcançaram e se frustraram? Acho que isso é o normal. Talvez, numa fase mais madura da vida, isso seja um pouco menos. Mas para o jovem que está sonhando, que está construindo, que está fazendo, que está almejando, é muito mais comum, né, a gente se ver com a frustração, se deparar com a frustração. De algo que você sonhava, pensou que ia dar certo, não deu certo. E aqui está a diferença. O desejo humano, ele acaba em frustração, mas a fome pela justiça, ela termina em saciedade. Deus promete, eu vou saciar vocês. Então pergunta a si mesmo agora, qual é a minha fome? O que realmente eu estou buscando com intensidade? Examine a sua vida devocional. Há um desejo profundo por santidade, pelo Senhor, pela sua palavra, ou há apenas uma formalidade religiosa quando você tem uma vida de oração? Lembre-se de que a fome é um bom sinal de uma vida espiritual, de uma verdadeira espiritualidade. Quem tem fome de justiça já foi alcançado pela graça. Isso aqui é mais do Senhor. É um bom sinal para te mostrar que você é um cristão, que você é do Senhor. E para mim, como eu disse para vocês, essa bem-aventurança é o coração pulsante da vida cristã. Se eu não como, eu continuo com fome. Se eu não bebo, eu continuo com sede. Aqui é um exercício diário, assim como nós comemos e bebemos diariamente. Temos de amar o Senhor diariamente. Temos que, clamar ao Senhor, Senhor, nos dê a sua justiça. E essa promessa ela é muito segura, porque Deus não despreza esse clamor. Veja bem, até a quarta bem-aventurança, até esse momento, a ênfase ela está toda na condição interior do cristão diante de Deus. Então ela está falando, versículo 3, sobre a pobreza do espírito, versículo 4, sobre o choro pelo pecado, versículo 5, sobre a mansidão, e versículo 6, nós vemos agora sobre fome e sede. Todas condições interiores, condições que têm a ver com a nossa vida pessoal. Agora, na quinta bem-aventurança, no versículo 7, a bem-aventurança começa a aparecer, né, como uma evidência externa dessa transformação. Vocês vão perceber que o negócio agora ultrapassa quem nós somos. Porque o discípulo não pode apenas ser reconhecido, né, pela sua miséria e sua busca pela justiça, mas por refletir o caráter de Deus. Quando é que nós vemos que alguém nos parece ser uma pessoa de Deus? Quando essa pessoa reflete o caráter de Cristo, quando essa pessoa reflete a vida cristã nas suas atitudes com os outros. E a misericórdia, no versículo 7, é a primeira grande manifestação que o Senhor Jesus nos traz em relação ao próximo naquilo que toca o caráter cristão. Então, há uma devida importância e nós precisamos olhar para ela. Assim como eu fiz na anterior, nos perguntamos o que era justiça e agora a pergunta é o que é misericórdia. Entendemos até aqui a nossa postura, o nosso desejo, o nosso anseio. E agora a gente está falando de algo que nós vamos exercer. Misericórdia tem a ver com uma atitude, uma ação para com o outro. Eu exerço misericórdia. O que é misericórdia? Primeira coisa, ela não é mera piedade ou sentimentalismo.
é mais do que sentir pena e agir em favor de alguém que está necessitado. Muitas vezes a gente olha a misericórdia dessa maneira. Alguém necessitado, alguém carente de algo, não necessariamente recurso, mas de um abraço, de um conselho, e nós então temos misericórdia dessa pessoa agindo em favor dela. O texto não está falando especificamente disso, né? Porque é mais do que isso. Misericórdia, nos termos bíblicos, tem a ver com uma compaixão que é prática. É uma compaixão de alguém que vê a miséria alheia, ok? E se move em direção a ela com bondade, com graça. A misericórdia é justamente o encontro da miséria com a bondade, da miséria com a graça, da miséria, sabe, com o cuidado, da miséria com a provisão. Isso é misericórdia. É quando alguém tem necessidade e o outro percebe e de maneira prática se move para ajudá-lo. Mas misericórdia é também perdão. Misericórdia é você olhar para aquele que te ofendeu e ser misericordioso para com ele, assim como Deus foi para conosco. Nós estamos nas quartas-feiras, no nosso estudo, falando justamente sobre uma vida centrada no Evangelho, e nessa quarta que passou nós falamos sobre o perdão, e falamos sobre como o perdão, ele tem uma medida, todas as vezes que ele é apresentado no texto bíblico, e a medida é assim como. Você se lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. A gente pede para Deus nos perdoar na medida em que nós perdoamos. E como é que nós estamos liberando o nosso perdão? Se não for assim como o Senhor nos orienta, Ele vai nos perdoar também na medida que perdoamos, que muitas vezes é completamente fracassada. Porque o perdão não está definido pelos meus termos e pelos meus sentimentos. É muito mais fácil quando o Rafa me ofende e ele, sabe, se humilha, eu liberar perdão para ele. Mas a movimentação de Deus é de se sentir ofendido e ainda assim perdoar sem que o outro faça nada. Não foi isso que Deus fez por nós? O que nos diz Romanos capítulo 5? Que Ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. O mesmo texto diz que o Senhor não levou em conta os nossos pecados, as ofensas que nós produzimos contra Ele. Essa é a medida de misericórdia que o Senhor está pedindo que o povo dele exerça. É uma misericórdia que dá para as pessoas aquilo que elas precisam e não aquilo que elas merecem. Nós somos muito de olhar para a pessoa e ver se ela merece algo. Quando Deus, em toda a história, nos ensinou a darmos para as pessoas aquilo que elas precisam. Assim como Ele nos deu o que nós precisávamos e não o que merecíamos. O que nós merecíamos? Vamos ser sinceros aqui. Condenação, o inferno, a morte eterna, pecadores, destituídos da graça de Deus, completamente, sem a menor capacidade de fazer algo para Deus mudar. Não. Sem a menor capacidade de se movimentar em direção a Deus. Mas Deus, por graça, ou seja, favor imerecido, Ele nos perdoa sem levar em conta as nossas ofensas. Ele nos perdoa sem levar em conta a nossa maldade, o nosso pecado. Pelo contrário, pagando o preço pelo pecado. Fazendo com que Cristo se torne o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que expia a multidão dos nossos pecados. Aquele que não tinha pecado algum se torna pecado por nós. É essa medida de misericórdia que o texto pede que tenhamos. Agora eu quero levar para você, precisa gerar reflexão. Pensa nas suas relações. Nas vezes que você precisou liberar perdão. Talvez em uma situação agora que está acontecendo na sua vida, nesse momento, que você está esperando alguém fazer alguma coisa para aí você ir lá falar de volta com ela, para aí você ir lá de volta abraçar essa pessoa, para aí então você se reconectar com essa pessoa. Meus irmãos, se a oração é Pai, nos perdoa como nós perdoamos, eu
correria em direção a essa pessoa. Porque não tem a ver com o que ela merece, mas tem a ver com o que ela precisa. Aquilo que você recebeu é aquilo que você também tem de graça a entregar. Você recebeu esse perdão de Deus, então não espere essa pessoa ter tudo aquilo que você colocou na sua lista para poder perdoá-la e poder amar. E eu sei, meus irmãos, que isso é difícil, não estou falando que não é. Talvez alguns até pensem que assim, falar é fácil, ele está ali, essa posição é confortável, e não é confortável porque eu sou o primeiro desafiado a viver dessa maneira. Eu sei que é difícil engolir o nosso orgulho, eu sei como é difícil conhecer o nosso pecado, eu sei como é difícil, sabe, se humilhar e dizer assim, olha, perdão. Mas o Senhor nos disse que seria fácil. Pelo contrário, no mundo vocês terão muitas aflições, muitas tribulações, dias difíceis, dias complicados, emoções difíceis. Mas o que ele diz lá? Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu dei conta do recado. Eu fiz aquilo que vocês não poderiam fazer. E agora eu capacito vocês a fazer. Porque o próprio Cristo diz, João capítulo 13, assim como eu fiz, façam. Eu sou Senhor e Mestre de exemplos, que assim como eu fiz, façam vocês também. Então percebam, precisamos superar esse nosso guardar de rancor. Porque misericórdia significa uma compaixão que ela expressa uma ação de um amor que se inclina em favor do miserável. E tem uma distinção importante de ser feita aqui também, que é da graça e da misericórdia. A graça, ela trata o homem como pecador diante de Deus e faz com que Deus nos dê algo sem merecermos. Agora, a misericórdia, ela trata o homem na sua miséria e na sua necessidade. A graça alcança o pecador. A misericórdia alcança o homem na sua miséria e na sua necessidade. É quando Deus se inclina para nos aliviar da nossa condição. E é por isso que nós podemos agir com misericórdia. Com graça não podemos. Graça é dom exclusivo de Deus. Salvação é dom exclusivo de Deus. Agora, com misericórdia nós podemos agir. É um dos atributos comunicáveis do Senhor. E assim como Ele vive e ensinou, dessa maneira precisamos ser cristãos misericordiosos, refletindo a misericórdia que nós recebemos de Deus. Alguns exemplos de pessoas que são misericordiosas no texto bíblico. Vocês se lembram do bom samaritano? Lá em Lucas capítulo 10, ele viu o ferido, ele se compadeceu daquele ferido, ele se aproximou dele e cuidou dele. Mesmo ele sendo completamente diferente, culturalmente incompatível. Alguém com quem eu não quero me associar, que me dá problema de me associar. O bom samaritano demonstrou misericórdia. Outro texto nos fala sobre misericórdia, o servo perdoado. Ele é perdoado de uma grande dívida, mas ele é incapaz de mostrar misericórdia a outro. O texto está falando sobre misericórdia, mas agora de alguém que foi incapaz. Jesus está mostrando ali a incoerência. Se vocês se lembrarem, era um servo que tinha uma dívida, chega diante do seu rei e ele diz: está perdoado na sua dívida. Agora esse servo tem um conservo que chega a ele também com uma dívida e fala assim: me paga o que você me deve. Ele volta diante do rei e fala assim: mas eu te perdoei, será que você também não pode perdoar essa pessoa? Ele não foi capaz de exercer misericórdia. Jesus mostra como que nós, às vezes, vivemos de maneira incoerente. Alvos da misericórdia de Deus, mas incapazes de exercermos misericórdia com o outro. Alvos do perdão de Deus, mas incapazes de perdoar os outros que nos ferem. Alvos dessa graça de Deus, do perdão, do abraço de Deus, mas incapazes de abraçarem aquele que nos ferem. E meus irmãos, nós estamos entrando num tempo, graças a
Deus tem uma copa aí para aliviar isso, mas em breve, no tempo de polarização política, naquele tempo que nós vivemos, uns anos atrás, de que familiares deixaram de falar, de que irmãos da igreja deixaram de se cumprimentar. E nós precisamos cuidar para não deixarmos com que isso seja uma realidade dentro de nós, dentro da nossa igreja, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, porque a nós cabe misericórdia e não justiça. A nós cabe misericórdia e não razão, estar certo a todo custo. E a nós cabe a capacidade de sentar à mesa com um diferente. O próprio texto bíblico diz: no que depender de vocês, tenham paz com todos. Então, essa palavra nos prepara para esse tempo que nós vamos viver. Em que pode ser que o Rafael tem muito convívio, pense completamente diferente de mim, mas que a gente ainda precisa ter comunhão, que eu preciso ainda ter a de abraçá-lo, conversar com ele, independente do que pensa, gente, porque os nossos pensamentos não nos definem. Na verdade, nós que somos cristãos precisamos lembrar as palavras do Senhor. Eu pensei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal. Misericórdia. Misericórdia é o que nós precisamos. O próprio Cristo, ele aparece no texto bíblico como alguém que se compadecia. Se você se lembrar, em Mateus capítulo 9, o texto diz que ele passava de cidades em cidades, aldeias em aldeias, e se compadecia do povo porque eram como ovelhas sem pastor. Lá no finalzinho do capítulo 9 de Mateus, e aí no versículo 10, ele comissiona os apóstolos. No capítulo 10. Bom, misericórdia. Tem uma promessa aqui também para aqueles que são misericordiosos. O texto diz: eles alcançarão misericórdia. O misericordioso alcança misericórdia. Jesus não diz que recebemos misericórdia de Deus como uma recompensa das boas obras. Antes, isso aqui significa que a misericórdia que mostramos é prova da misericórdia que já recebemos. Eu não recebo misericórdia porque sou misericordioso. Não recebo mais graça porque faço boas obras. As boas obras, a misericórdia, a piedade que eu exerço é só fruto da misericórdia que eu já recebi. Porque senão a gente fica achando que a gente pode fazer por onde? Para receber mais misericórdia de Deus. Vacilei aqui, deixa eu fazer mais, porque Deus vai me perdoar mais. Só que Deus nos amou tanto, de tal maneira, e aquele que muito ama, muito também se perdoa. É antes, precede as nossas ações, precede aquilo que fazemos, precede as nossas atitudes. Se você é alguém misericordioso, é porque você entendeu a misericórdia de Deus primeiro sobre a sua vida. E quem não é misericordioso só revela que não compreendeu a misericórdia de Deus. Pelo menos não plenamente. Nós precisamos ser renovados em esse entendimento da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. A promessa aqui, ela não é uma barganha, mas é correspondência. Como eu estava dizendo, o misericordioso, ele só faz aquilo que ele recebeu. Algumas aplicações práticas de tudo isso que nós ouvimos. Eu quero convidar você a examinar a sua vida à luz dessas duas bem-aventuranças. Diante, talvez, da necessidade de alguém, você tem sido compassivo, misericordioso, você tem fechado o seu coração. E aqui eu estou falando mesmo nas coisas dos recursos. Diante de alguém que tem menos recursos, diante de alguém que não tem o pão de hoje, será que você tem estendido a mão e dado a essa pessoa o pão de cada dia, entendendo que Deus vai prover também o de amanhã, como
proveu de hoje? Essa é a primeira coisa. Agora, uma outra coisa para você pensar diante da ofensa. Será que você guarda rancor ou você é rápido em perdoar? Você é alguém que precisa de provas de que essa pessoa mudou, ou você tem exercido misericórdia independente daquilo que a pessoa vai fazer, porque no que depende de você, você tem paz com todos. Outra situação, diante da fraqueza alheia, diante daquelas atitudes que nos tiram a paciência, diante daquelas atitudes que, sabe, nos irritam e provocam, será que estamos agindo ali com bondade, com misericórdia, ou também a nossa atitude está sendo de dureza de coração? Diante da sociedade em miséria, será que eu tenho olhos para os problemas e disposição a ser bênção de Deus a essas pessoas, ou tudo que eu consigo enxergar é só a minha própria vida, as minhas próprias necessidades? O misericordioso, ele é misericordioso para com alguém, para com o outro, assim como Deus foi misericordioso para com ele. Misericórdia é reflexo do Evangelho, é reflexo de alguém que foi alcançado pela compaixão de Deus, é reflexo de alguém que, tendo sido alcançado por Deus, agora quer agir de forma com outros. Eu oro para que essa misericórdia de Deus seja uma realidade na vida de cada um aqui. Sabe, eu sei que você tem situações difíceis de liberar perdão. Todos nós temos histórias. Sei que você talvez tenha alguém no seu trabalho, lá na sua faculdade, que te tira a paciência. Que se ele vem para perto de você, atravessa, vai para o outro lado da sala. Eu oro que Deus te ajude a exercer misericórdia. Eu sei que talvez possam ter casamentos aqui de pessoas que talvez estão cansadas umas das outras, sabe, sem vontade nenhuma mais. Mas eu oro para que o Senhor os alcance, para que vocês possam ter misericórdia um do outro. Eu sei que talvez possam existir aqui pais e filhos que estão distantes, que estão feridos, que estão machucados uns com os outros, mas eu oro para que a misericórdia de Deus seja uma realidade sobre a sua vida, porque o verdadeiro crente, ele não busca só para si, mas ele manifesta a compaixão de Cristo com aquele que está necessitado, aquele que está ofendido. Meus irmãos, não há mais nada que mostre claramente que já recebemos misericórdia de Deus do que a disposição de sermos misericordiosos. E hoje a minha oração é: Senhor, nos capacite para sermos misericordiosos. Nos capacite, Senhor. Que Ele nos ajude. E tem algo que vai ainda mais trazer a nossa memória, a necessidade dessa misericórdia, que é a ceia do Senhor. Hoje nós vamos partilhar da ceia do Senhor. Nós fazemos isso normalmente no primeiro domingo do mês, mas o primeiro domingo do mês foi um domingo de Páscoa, e a gente já tinha feito na sexta-feira da Paixão a ceia aqui comunitária, mas hoje eu entendo que nos dá uma oportunidade de, sabe, mais do que nunca entendermos o significado da ceia do Senhor, entender que dele recebemos algo. Então, você que já foi batizado, você que está em comunhão com Cristo, ou você que deseja retornar à comunhão com Cristo, essa é a sua oportunidade hoje de participar da ceia do Senhor. A ceia não é para quem é digno, para quem merece, porque senão ninguém aqui participaria da ceia. Mas a ceia é para aqueles que entenderam a misericórdia que receberam e aqueles que querem viver dessa maneira, misericordiosos, compassivos. A ceia não é um convite meu, mas do próprio Senhor, para nos assentar num lugar onde nos tornamos iguais, onde não tem mais rico e mais pobre, onde não tem mais inteligente e menos inteligente, mas onde o Senhor e a sua presença nos bastando e sendo suficiente para nós.
A ceia do Senhor é um lugar para nós sentarmos e não sairmos mais. Não é um lugar para nós pedirmos um pedacinho de pão e voltarmos quando tivermos muita fome depois. Mas é um lugar para sentarmos e termos a nossa fome e sede saciada todos os dias. Meu irmão, você não precisa esperar bater angústia no seu coração para você voltar aqui e estar com o Senhor. Você pode viver uma vida com Ele todos os dias. E a mesa do Senhor é a maior prova disso. E aqui eu quero ser emocionado nas falas, mas eu quero te levar consciente de que Cristo nos amou e Cristo nos chama diariamente para voltarmos para esse lugar da misericórdia. Talvez seja o que você precisa hoje. Do perdão para perdoar. Da misericórdia para ser misericordioso. Da sua fome e sede saciada. Para você ajudar a saciar a fome e a sede de outros. Uma mão estendida para você. Para você poder estender as mãos para outros também. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e deu graças e disse: esse é o meu corpo que é dado por vocês. E de semelhante modo, o Senhor também tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebam dele todas as vezes que se reunirem em meu nome. E assim o Senhor instituiu essa mesa tão graciosa, tão maravilhosa, tão poderosa. Vamos participar dela.